O número de pessoas que se submetem a uma cirurgia plástica tem crescido nos últimos anos. As mais procuradas têm sido o aumento e redução de mamas, lipoaspiração, rinoplastia e abdominoplastia. Hoje, no quadro Saúde em Dia, vamos falar sobre os cuidados necessários para a realização desses procedimentos. Para isso, eu converso agora ao vivo com o cirurgião plástico, o médico Benedito Figueiredo Júnior. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite, obrigado a quem nos assiste, bom dia a quem nos assiste. Como que surge uma cirurgia plástica? Parte do médico, parte do paciente? A cirurgia plástica é uma demanda espontânea, a vontade inicial é do cliente, do paciente, em procurar o cirurgião plástico para procurar uma correção de algo que lhe desagrada, não necessariamente é um defeito. As motivações são mais estéticas, para buscar um embelezamento, ou é uma questão também funcional, ou seja, uma cicatriz ou um defeito de nascença? Sim, eu evito essa classificação de estética e funcional. Eu prefiro falar de algo que desagrada ao paciente. Pode ser tanto uma queixa estética, como uma queixa tanto estética quanto funcional, isso funcional. Então, a gente tem que pensar sempre na pessoa. A cirurgia plástica, é um ramo da medicina e a gente trata o indivíduo. Então, a gente vai de encontro ao anseio do indivíduo. Mas tem que haver um acordo entre o paciente e o médico cirurgião plástico. Exatamente. A função do cirurgião plástico está em ouvir o paciente, fazer o exame, fazer a filtragem das queixas do paciente, para poder indicar para o paciente a melhor cirurgia para atender aquele anseio. O atendimento ele é 100% personalizado, nunca existe uma cirurgia igual a outra, como não existe um ser humano igual a outro. Desses casos que a gente citou aqui, redução e aumento de mamas, lipoaspiração, rinoplastia, que é a cirurgia do nariz e do abdômen também, o que tem mais prevalecido? As pessoas têm feito qual cirurgia plástica? No Brasil, duas cirurgias se destacam. A cirurgia de lipoaspiração e a cirurgia de prótese de mama. A gente tem estatísticas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que cada ano se reveza uma das duas como a mais executada no país. Quem mais faz, homens ou mulheres? Ainda são as mulheres. Tem tido um crescimento muito expressivo da quantidade de homens, mas as mulheres ainda são a maioria absoluta. Em quantos por cento? Faça a comparação para a gente. Eu vou dizer que aproximadamente 90% das cirurgias plásticas são feitas por mulheres. Faixa etária? Faixa etária, vamos lá. A grande maioria das cirurgias plásticas são feitas nos adultos jovens, entre 20 e 40 anos de idade, porque a grande maioria das cirurgias, como a gente citou, são cirurgias do contorno corporal, como a gente costuma dizer que é da silhueta, é uma lipoaspiração, uma prótese de mama, uma mamoplastia. Mas existem cirurgias com faixa etárias específicas. Qual que é o passo a passo para a pessoa passar por uma cirurgia plástica dessa? O que ela tem que fazer? Procura qual tipo de profissional, inicialmente? Inicialmente... procurar um cirurgião plástico devidamente titulado, como recomendação para o cliente, para a população procura no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela tem a lista de todos os cirurgiões plásticos do Brasil, para você ir para um profissional que teve o treinamento, que é certificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse é o primeiro filtro que a gente teria. Um segundo filtro é conversar com conhecidos, quem conhece algum cirurgião plástico ou seu médico de família de confiança. É também uma excelente referência, o médico da família, porque dentro do círculo médico a gente sabe quem é quem, né? E o médico que você confia, o médico da sua família, vai saber te indicar um profissional que ele conheça a capacidade. Conhecer os pacientes operados por esse cirurgião, ou por esses cirurgiões, a gente está filtrando, e como último item seria a consulta com o cirurgião. Nessa consulta, para o paciente, é interessante observar a empatia que ele tem com o cirurgião, a tranquilidade que o cirurgião passa no procedimento, para você poder fazer essa filtragem. No caso das outras cirurgias que a gente é submetido, tem aquele tal risco cirúrgico, os exames pré-cirurgia. No caso da cirurgia plástica, também é necessário fazer? Sim, a cirurgia plástica não deixa de ser uma cirurgia. É uma área da medicina, não deixa de ser cirurgia, com todos os riscos que uma cirurgia existe. Precisa de exames pré-operatórios, que são os exames de risco cirúrgico, onde a gente avalia a condição de saúde do paciente para ver se ele aguenta ser submetido àquela cirurgia. A gente tem que lembrar que a cirurgia plástica, o paciente
como a gente citou desde o início, escolheu fazer a cirurgia plástica. Então, é mandatório para o cirurgião ele não deixar o paciente correr um risco desnecessário. Os exames são para isso, para a gente fazer uma dosagem do quanto de risco o paciente vai correr, para ele não correr um risco desnecessário. E quais são esses exames de risco cirúrgico? Basicamente, a gente vai fazer uma avaliação do funcionamento do organismo do paciente. São exames de sangue, às vezes, se necessário, avaliação cardiológica do paciente e pulmonar do paciente, para ver se condições respiratórias, cardíacas e funcionamento. Por exemplo, se a pessoa quer fazer uma cirurgia plástica, mas está com o diabetes alto ou com a pressão também alta, ela tem que controlar primeiro para depois passar pela cirurgia, é isso? Com certeza. E muitas vezes, dependendo do nível, até a cirurgia, mesmo controlado, é contraindicado. Para isso, esses pacientes não são só avaliados pelo cirurgião plástico, passa junto a um cardiologista, junto a um endócrino, no caso de quem tem diabetes. Fumante vai passar por um pneumologista, isso também tem que ser controlado. Então, até se chegar na cirurgia, você vai passar por outros profissionais que vão te avaliar e dizer que está bem de saúde para operar. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Viu? Bom dia.